Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo. Agora, neste vídeo, a gente vai dar continuação à história que a gente falou no vídeo anterior, né, do Herói Obscuro. E a gente vai para o segundo volume dessa trilogia, onde novamente Raymond tem que lidar com seu arqui-inimigo Caos surgindo novamente, mas dessa vez de uma forma ainda pior, com mais força e com muito mais ajuda do que ele tinha antes, além de mais poderes. Então vamos ver o que acontece nessa história agora. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal, ao seu canal também, tá? Aqui neste canal a gente fala sobre literatura, sobre livros, sobre resenha, a gente fala sobre escrita também e sobre algumas dicas, algumas orientações para que você possa entrar ou estar neste meio. E aqui eu quero te pedir um favor. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, tá? Se você apoia a literatura, se você quer continuar vendo vídeos falando sobre livros, sobre leitura, né, sobre escrita, ative as notificações, se inscreva no canal, curta os vídeos, tá? Me apoie de alguma forma, seja comentando, curtindo, compartilhando. Isso vai me ajudar bastante. E eu espero que você curta esse vídeo. Então, bora lá para a gente poder conversar mais sobre esse livro de uma ficção nacional aqui. Primeiramente, a gente precisa falar um pouco mais sobre essa capa, que ficou bastante interessante, e quando a gente lê eh, o livro, a gente entende o conceito dessa capa, né? Principalmente porque dentro do livro a gente começa sem saber o que está acontecendo de fato, né? Quem é o vilão desta vez nessa nova história. Mas à medida que o livro vai crescendo, a gente vai descobrindo as coisas. Neste livro, né, o Raymond Hopnick já assumiu a sua função como caçador da escuridão, um herói de Nova York, mas novos acontecimentos de forma meio que aleatórias começam a acontecer na cidade. E isso acaba atrapalhando um pouco a sua jornada, além de que, em certo momento, ele acaba sendo ferido. Para alguém que já tinha uma super resistência e até mesmo nem fogo feria ele, aquilo causa uma certa dúvida, uma certa dificuldade, e é sobre essa história que a gente vê nesse segundo livro dessa trilogia. Bom, é o seguinte, nessa história, a gente começa um ano após, né, o Raymond já ter se tornado herói de Nova York. A gente acompanha ali ele agindo como super-herói dessa vez, e começam a ter alguns roubos ali em Nova York que parecem muito aleatórios, mas depois ele vai descobrindo que, na realidade, toda esses roubos aleatórios, essas coisas aleatórias que estão acontecendo, na realidade estão todas conectadas. Junto a isso, né, acontece como ele está como líder da empresa neste livro, a gente vê ele tendo que colocar uma nova pessoa no seu antigo cargo de geneticista. E é tudo isso, todas essas conexões, os roubos, a pessoa que ele coloca como geneticista e tudo mais, tudo isso tem uma conexão entre tudo que você vai descobrir ao ler esse livro bem no final, né? E que, mais uma vez, surge o seu arqui-inimigo, que eu falei no vídeo anterior, né? No livro anterior. Então, isso nos traz bastante informações sobre o que nós podemos esperar dessa leitura. Então, se você gosta de livros que falem sobre super-heróis, sobre essa eh, briga contra o mal, contra os vilões, contra algumas coisas que a gente sempre fica relembrando, né? A gente vê muito as histórias da Marvel, né, da DC e de outros,
mas a gente também precisa apoiar, a ficção nacional, apoiar essas escritas, que nos trazem e nos deixam, assim, cativados, pelos poderes, pelas pessoas, pelos personagens. Então tudo isso é importante. E neste livro, né, a gente tem algo muito mais importante do que apenas a gente ter que lidar com a história somente, né? Mas acontecem diversas coisas que a trama se torna muito mais pesada, de certa forma, com mais profundidade, pela questão de escolhas que o Raymond tem que fazer. Agora que a gente já falou um pouco sobre tudo isso, né, sobre o livro de fato, a gente precisa ir lá. Olha, primeiro, vai lá no Instagram da autora, acompanha, tá? A Marina Blanc 4. Ela é uma autora muito promissora que faz uma ficção nacional e é muito mais voltada para essas histórias de super-heróis, né? E a história de poderes e tudo mais. E ela consegue dominar a fundo isso, né? Tanto que ela já tem aí cerca de 19, 20 livros publicados, tá? Então ela já tem bastante histórias para que a gente possa acompanhar o que ela chama de Marina Verso, e que, além de tudo isso, ela também é professora, né, de escritores para ensinar eles a publicações independentes, ou seja, ensinando técnicas de escrita, ensinando também como que faz a publicação, onde você vai procurar, quais as plataformas que você vai utilizar, como você vai fazer a criação da capa, de site e tudo mais, dentro dos seus trabalhos e dos seus cursos. Então, é uma autora que vai muito além de apenas escrever livros, mas alguém que vai ensinar você também a escrever e ter o seu livro, ou a realizar o seu sonho, como foi o meu caso, que também estou ali junto desse curso dela, que é o Escritores Independentes, né? Então, faço parte dessa turma e, claro, isso me ajudou muito a publicar o meu primeiro livro. Agora que a gente falou um pouco sobre a autora, falou um pouco sobre o livro, foi a minha conclusão, né? Ah, eu fechei essa leitura e para mim pareceu muito claro que agora, de verdade, o arqui-inimigo, o vilão de verdade, havia deixado de existir e agora eles poderiam viver uma vida mais tranquila e melhor. Então, faz aquela sensação de que, pô, realmente ele se tornou um herói, mas ainda parece que tem algo, sabe, por trás. Ainda parece que há algo a acontecer, né? Então, algumas coisas a gente fica perceptível, mas não tão presente. Então eu acredito que essa luta, né, de Raymond como redenção para realmente fazer algo melhor ainda, ou para ser o super-herói, ser visto como super-herói, né, é uma boa idealização sobre isso, né. E claro, eu acredito que o livro na realidade acabou ficando meio curto, né, parece que os eventos foram mais acelerados do que no livro anterior. Então tudo isso também precisa ser levado em conta. Agora a gente vai passar aqui para esse ponto onde eu falo um pouco mais sobre a minha visão como leitor, né. E como leitor, é uma coisa que me chama muita atenção. É essa tensão constante a todo momento, tendo que descobrir, que de certa forma também tem um pouco de detetive, de suspense, da gente fazer e ligar os pontos e lembrar de um outro livro. Tudo isso é muito interessante para que nós continuemos nessa trama, nessa história, nessa jornada, e realmente eh, você acaba se apegando, ao personagem, né. Então é uma boa a gente ler livros como esse, principalmente para que a gente entenda um pouco mais, sobre essas narrativas, sobre essa mudança, e aí a gente acompanha, como já é o segundo livro, a gente acompanha mais uma vez ele tendo que batalhar com um vilão que,
já está ali na sua vida, assim como a gente acompanha em vários outros filmes e séries, ou livros até, HQs e tudo mais, de super-heróis tendo que brigar uma, 2, 3, 4 vezes contra um vilão, porque ele sempre retorna de alguma forma. Então isso é interessante também a gente ver nesse livro, nessa história. Agora, pegando mais no sentido de escritor, né, principalmente fiquei olhando que a estrutura da narrativa, né, a estrutura dos capítulos, da quantidade, ou esse ritmo mais acelerado que ela teve nesse segundo livro, é bom em alguns momentos, mas acredito que devem ser bem dosados, sabe? E a questão da especificação ali dela, principalmente dos personagens que aparecem, dos diálogos, das descrições ali, das emoções é muito boa, mas que precisamos ter um certo cuidado com essa aceleração. Eu acreditei, ao ler o livro, né, que por mais que a história estivesse um pouco mais rápida do que o normal, ela ainda cumpriu o seu papel. Então, como escritora, ela está bem completa. Mas, pensando como leitor, ainda falta algo que nos mantenha ali por mais tempo, mais imersivo. Além de que, claro, o que eu falei no vídeo passado, né, essa utilização da jornada do herói, com essas reviravoltas, com essas idas e voltas, é muito interessante e que a Marina Blanc sabe usar muito bem, tanto é que ela ensina isso também dentro do seu curso. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês. Olha, se você ainda não está inscrito, se não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa me ajudar, tá? Comente aqui embaixo também, para que a gente possa continuar falando sobre literatura, sobre livros e sobre vários outros assuntos dentro desta área literária e escrita. E se você curtiu a resenha, né, deste livro, peço que você clique no link que vai estar aqui embaixo para que você possa adquirir esse livro, tá? Vai estar aí na descrição. Também segue a autora no Instagram, né, ou nas outras redes sociais. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para que vocês possam segui-la e acompanhar, conversar com ela, caso vocês queiram, para que vocês possam entender um pouco mais sobre o que se trata tudo isso. Então, vai lá embaixo, aproveita tudo que eu tenho, as informações aí, vá entrar em contato, siga a autora, principalmente por ser uma autora brasileira escrevendo ficção, para que a gente possa se ajudar neste meio. Então, agradeço demais por você ter visto esse vídeo até aqui e peço que você continue vendo os meus vídeos, acompanhando, curtindo, comentando. Deixe aqui também, tá, a sua indicação de leitura de algum livro, algum outro assunto também. Ou se você também quiser eh, é um autor, é um escritor que a gente quer se apoiar, a gente pode conversar. Eu também tenho um livro e a gente pode conversar para se ajudar, um ajudando o outro, porque é assim que a gente vai conseguir aparecer e estar em mais locais. Então agradeço demais a vocês e quero que vocês continuem mais aqui. Então te aguardo para que a gente possa se ver no próximo vídeo.